De olho em Ucrânia e Irã, OTAN anuncia expansão de gastos e investimentos em defesa aérea e tanques de guerra. Agora, países membros da aliança militar terão que gastar um mínimo de 5% do PIB, segundo o secretário-geral Mark Rutte. Despesas com defesa aérea quintuplicarão em reação ao terror mortal de bombardeios russos na Ucrânia. Conflito direto entre Israel e Irã também foi tema. Secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, anunciou nesta segunda-feira 23 que os países membros da aliança militar terão que aumentar seus gastos mínimos em defesa para no mínimo 5% do PIB, um aumento considerável nos níveis investidos atualmente. A decisão foi tomada durante a cúpula realizada em Haia, na Holanda. Segundo ele, todos os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, concordaram com os termos em prol de uma defesa coletiva, e o incremento representará um salto gigantesco, à medida que o mundo se torna mais perigoso. O plano de investimento em defesa que os aliados aprovarão em Haia estabelece uma nova base, 5% do PIB a serem investidos em defesa. Isso representa um salto gigantesco, ambicioso, histórico e fundamental para garantir nosso futuro, disse Rutte a repórteres. Rutte disse ainda que os países membros quintuplicarão os investimentos em defesa aérea, porque vemos diariamente o terror mortal da Rússia vindo do céu sobre a Ucrânia, e devemos ser capazes de nos defender contra esse tipo de ataque. O secretário-geral disse que os países membros da OTAN fornecerão mais de 35 bilhões de euros, cerca de 221 bilhões de reais, em ajuda militar à Ucrânia neste ano. Para Rutte, a entrada da Ucrânia na OTAN é um processo irreversível e acontecerá em algum momento. Ele foi incisivo ao dizer que caso a Rússia nos ataque hoje, nossa resposta seria devastadora. Além disso, o conflito direto entre Israel e Irã, que ganhou o envolvimento direto dos Estados Unidos no final de semana, também foi tema dos representantes dos países membros presentes na cúpula. Rutte acusou o Irã de estar profundamente envolvido na guerra na Ucrânia, fornecendo drones Shahed aos russos, e disse que os Estados Unidos não feriram nenhuma lei internacional no ataque a instalações nucleares iranianas. Salto no gasto com defesa. O aumento dos investimentos em defesa pelos países membros para 5% do PIB era algo que os Estados Unidos exigiam do bloco após Donald Trump reassumir a presidência, em janeiro deste ano. Os Estados Unidos são um dos poucos países que gastam acima desse nível, e os gastos atuais da maioria dos membros ficam entre 2% e 3,5%. A Espanha, que se opõe ao aumento, assegura que a cúpula garantirá a ela espaço de manobra para não ser obrigada a alcançar a meta. O aumento do piso para 5% do PIB em defesa não terá exceções, e o governo espanhol concordou com a meta, segundo Rutte. A Alemanha planeja aumentar seu orçamento de defesa para 3,5% do PIB até 2029, disseram nesta segunda-feira fontes do governo à agência de notícias AFP, o que estaria em conformidade com a nova meta da OTAN para gastos militares. Atualmente, o país destina 2,4% do PIB para esse fim. O premier da Eslováquia, Robert Fico, afirmou que o país se reserva o direito de decidir o ritmo em que implementará o aumento de gastos em defesa. Em relação à sua primeira pergunta, os ataques contra civis inocentes, cidades e comunidades na Ucrânia, sem nenhum objetivo militar, eu totalmente acho terríveis e nós responsabilizamos totalmente a Rússia contra isso. Isso é contra qualquer regra internacional e esse ataque é não provocado e é visto por todos na OTAN como algo que nós temos que contra-atacar, com a garantia que a Ucrânia tenha o nosso suporte para o passo a passo necessário para se defender e defender o território ucraniano. É por esta razão que eu acho também que no ano passado, em Washington, os aliados da OTAN concordaram que para a Ucrânia existe um caminho irreversível para a Ucrânia para vir para a OTAN. E isso se aplica hoje e vai continuar a se aplicar na quinta-feira depois da cúpula. Em relação à sua segunda pergunta, como eu
anunciei, nós achamos para este ano que 20 milhões foram prometidos pelo Canadá e os aliados europeus e agora está acima de 35 bilhões. Ano passado foi apenas de 5 bilhões para o ano todo. Esse ano, antes até de atingir o final do primeiro semestre, nós estamos acima de 35 bilhões. Isso mostra, essa é a evidência clara de que ninguém na Europa, no Canadá, incluindo os Estados Unidos, vai perder de vista o que está acontecendo na Ucrânia. A OTAN, 1 bilhão de pessoas estarão seguras, não apenas agora, mas também daqui a 3, 5, 7 anos. O Irã, não nos esqueçamos, está fortemente envolvido na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por exemplo, a entrega de drones que estão matando ucranianos inocentes todos os dias nas comunidades, sem nenhum respeito pela vida. Ou seja, também existe uma conexão próxima entre o Irã, claro que também a Coreia do Norte, China e Bielorrússia, mas claro que isso estará nas discussões. Existe um acordo bem disseminado dentro da OTAN de que, neste momento, hoje, se a Rússia nos atacasse, a nossa reação seria devastadora. E os russos sabem disso. Mas há uma preocupação, e nós ouvimos isso na Alemanha 2 semanas atrás, e de diversos líderes sêniores, militares e também pessoas da comunidade falando sobre isso, de que daqui a 3, 5, 7 anos, a Rússia poderá, com sucesso, nos atacar caso nós não comecemos a investir mais hoje. A questão é, então, por que nós falamos desse prazo, 2025? Nós começamos hoje, nós então vamos começar a incrementar. Claro que vai ter um gasto muito maior nos próximos 3 a 5 anos em defesa e também a necessidade de que esse gasto de defesa possa ser absorvido, ou seja, contratar mais soldados e garantir também que nós possamos comprar todo o equipamento militar que nós precisamos comprar sem aumentar os preços, mas isso significa daqui a 3, 5, 7 anos nós vamos gradualmente construir uma OTAN que é tão forte. Não só hoje, mas também daqui a 3, 5, 7, 10 anos, ninguém, nem mesmo os russos, mas, por favor, também vamos ter bastante atenção com a China, com o que eles estão fazendo, a mesma quantidade de navios na frota deles em comparação com os Estados Unidos, e vão comprar mais 50 navios até 2030. Nós temos, então, que garantir que nós possamos nos defender contra eles. Agências de notícias internacionais acabam de trazer a informação de que Donald Trump irá a uma reunião da OTAN amanhã e vai fazer cobranças por mais gastos dos países membros com defesa. A Casa Branca informou oficialmente, segundo as agências internacionais de notícias, que Trump vai a esta reunião dos países membros da OTAN, esse grupo que ele, inclusive, criticou bastante durante a campanha, ele, o presidente dos Estados Unidos, dizendo que, bom, é um grupo de países da Europa que meio que sobrevive às expensas dos americanos. Pois amanhã ele irá a essa reunião, segundo a Casa Branca, dos países membros da OTAN, cobrar mais investimento deles em defesa. Lembrando que aqui, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, houve o maior gasto da história da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial com equipamentos bélicos. Então, o que a gente vê é o mundo inteiro se armando, né, em meio à tensão no Oriente Médio.